Muito bem. Queridos, vamos avançar aqui num ramo de estudo muito importante, famosíssimo aí da física. Vai perseguir a gente em várias análises aí daqui para frente, que é o ramo da cinemática, tá? É o comecinho lá do estudo do primeiro ano que a gente vai estar revisando agora, tá bom? Essa primeira aula vai ter muitas descrições, muitos fundamentos, uma aula bastante teórica, mas que vai formar as bases aí para todo esse ramo de estudo da cinemática, tá bom? Então vamos juntos aí, faça as suas anotações e bora lá. Pessoal, é importante a gente entender, né, quais são as bases aí de estudo da cinemática, né? De fato, pessoal, a cinemática ela é um braço da mecânica como sendo o grande grupo da física que estuda o movimento dos corpos. A cinemática vai ser o braço da mecânica que vai estudar esse movimento de uma forma específica, esse movimento descrito por funções matemáticas, tá? Esse é o braço aí de aplicação da cinemática. Essas funções, pessoal, que a gente vai estudar, são funções da mesma forma que tem funções lá na matemática, né? Tem o f de x lá, função de primeiro grau, função de segundo grau, aqui é a mesma coisa. Só que aqui na física, essas funções elas têm significados físicos, né? Elas são grandezas físicas. Então, o y, que é a função, né, lá na matemática, aqui na física vai ser o espaço, vai ser a velocidade, vai ser a aceleração. E o x, lá na matemática, vai ser sempre para nós aqui o tempo. O tempo. Então, o espaço depende do tempo, a velocidade depende do tempo, a aceleração depende do tempo. Funções cuja variável independente é o tempo. Perfeito? Essa é a análise que a gente faz aqui na cinemática. Então, pessoal, é importante você entender uma coisa de diferente entre a cinemática e entre a dinâmica, que é o ramo que a gente vai ver lá na metade final desse primeiro bimestre. A parte lá de leis de Newton, de energia, aquela coisa toda. A cinemática, pessoal, a gente já tem o corpo lá em movimento e a gente não vai se preocupar aqui com o que causou esse movimento, tá? Na dinâmica, sim, nós vamos estudar o que causou o movimento dos corpos, tá? Mas na cinemática a gente não se preocupa com as causas, beleza? E aqui, pessoal, a gente vai relembrar muitos lançamentos, movimentos específicos aí que você estudou no primeiro ano, a gente vai revisar junto aqui. O movimento uniforme, famoso, o nosso amigo MOVE, né? Movimento uniformemente variado, a queda livre, que é uma aplicação do MOVE, os lançamentos vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tá? O MCU, movimento circular uniforme, tudo isso aqui é matéria de primeiro ano. E nós vamos acrescentar um tópico muito bonito, muito cheiroso, simpático, que ajuda a gente a entender relações entre estas funções aqui, espaço, velocidade e aceleração, que são as derivadas, tá? Vou fazer uma aula específica sobre derivadas e você vai ficar chocado como essa ferramenta matemática que só se aprende de verdade, vamos dizer assim, no ensino superior, o quão útil ela é para a gente resolver exercícios de cinemática. Beleza? Vai ser uma carta na manga que você vai ter, que vai te colocar na frente aí de muito candidato que não faz ideia o que é derivada. Tá bom? Pessoal, vamos trabalhar com alguns conceitos aqui importantes na cinemática. O primeiro deles, que talvez seja o mais importante, que realmente ele define os demais conceitos, né? As demais definições, é o nosso referencial, né? Palavrinha que com certeza você já ouviu e que a gente tem que entender o que esse cara é, né? O referencial, pessoal, ele nada mais é do que o ponto de vista, do que o observador do meu sistema ali, do meu carinha, etc. e tal. É só através do referencial que eu sei se o cara está andando ou não, né? Se eu sei se ele está andando para frente ou para trás, eu preciso ter um referencial. Eu preciso ter um observador para definir isso. Por isso que você fala assim, a Terra está em movimento? Você não pode responder sim ou não, entendeu? Você tem que responder em relação a quem? Em relação a nós, a Terra está parada, né? Em relação a gente aqui, como a gente está girando junto com a Terra, para nós a Terra está parada. Agora, para um cometa que está passando ali a colar, tal, para aquele cometa, a Terra está em movimento.
Percebeu? Então, os outros conceitos, pessoal, todos eles dependem do referencial, dependem do ponto de vista, depende do observador. É um conceito simples, mas que já foi cobrado em vestibular, tá? Inclusive em tirinhas, né? Em memes, né? Nas coisas mais atuais, aí vira e mexe aparece esse esquema de referencial. Fique atento com isso, tá bom? Pessoal, os corpos que a gente estuda aqui na cinemática, eles são chamados de pontos materiais, tá? Não dá para dizer que são corpos pequenos, tá bom, pessoal? É uma definição meio porca essa. Ponto material é o corpo que tem dimensões desprezíveis. O que isso quer dizer, professor? Que o tamanho dele, que a massa dele não influencia no meu resultado, tá? A gente vai estudar de avião? Vai. O avião é pequeno? Não, né, pessoal? O avião é grande, tem massa grande e tal. Mas o tamanho do avião e a massa do avião não influenciam no estudo da cinemática, entendeu? Quando a gente tiver corpos que a dimensão influencia, que a massa influencia, aí eles vão ser chamados de corpos extensos, tá bom? Mas o que a gente estuda aqui na cinemática, ponto material, é um pontinho lá no espaço, dimensão desprezível, tá bom? Pessoal, posição. O que é posição? O sinônimo de posição no dia a dia que a gente utiliza, pessoal, é a localização, né? Localização do corpo no espaço. Só que para eu saber aonde o corpo está, pessoal, qual é a posição que ele está, qual é a localização que ele tem, eu preciso definir um referencial, né? Você está indo lá para São Paulo, está indo para as praias, enfim, você está pegando lá uma rodovia e tem na rodovia, pessoal, aquelas plaquinhas azuis lá, que está escrito lá, ou norte ou sul, ou leste ou oeste, né? E tem lá a quilometragem. O que é aquela quilometragem, pessoal? É a posição que você tem naquela rodovia, naquele espaço, né? Então aquela plaquinha está te mostrando qual é a localização que você tem. Só que para isso acontecer, pessoal, eles precisaram definir um referencial. Então já está mostrando para onde você está andando, ou norte ou sul, ou leste ou oeste, né? Já tem uma noção de referencial aí. E aquele número, pessoal, 50 quilômetros, 173 quilômetros, enfim, que mostra qual é a sua posição, tem relação com o que a gente chama de marco zero, né? Cada estrada tem um ponto onde ela começa a contar a quilometragem. Então, tudo isso tem a ver com o referencial, né? Para onde o cara está andando depende do observador, do ponto de vista que eu escolhi. Perfeito? Posição, localização é a plaquinha da rodovia. Tá joia? A gente vai ver isso no exemplo prático aqui na cinemática. Agora, pessoal, movimento. Para eu dizer que o cara está se movendo, quer dizer que eu vou olhar a posição dele, a localização dele no espaço, e essa posição tem que mudar, né? Então ele começou na plaquinha 0, chegou na plaquinha 3, quer dizer que ele teve um movimento. Só que para isso eu também preciso definir um referencial, né? Então, por exemplo, para o carro, para o motorista do carro, quem está em movimento é todo mundo que está ao redor dele, né? Agora, para o cara que está lá no ponto de ônibus parado, é você lá com a sua família que está indo para a praia, enfim, que está em movimento, é você que está variando a posição, né? Então, tudo isso percebe que tem relação com o referencial. Variou a posição, variou a localização de acordo com o referencial, eu tenho movimento, né? E o oposto do movimento, pessoal, a gente sabe que é o repouso. Concorda comigo? Se movimento é quando a posição muda, repouso é quando a posição se mantém. Concorda? Quando a posição não muda. Então, manutenção da posição, obviamente, de acordo com o referencial, aí a gente vai ter uma condição de repouso. O corpo vai estar paradinho, quietinho na dele. Perfeito? Tranquilo, né? Pessoal, trajetória. O que é trajetória? É o caminho, é o percurso, perdão, é a rota, é o trajeto que o corpo faz durante o movimento e a trajetória, pessoal, também depende do referencial, tá? Tome cuidado com isso, eu vou te dar um exemplo prático. Para você entender qual é a trajetória que o corpo tem, imagina que enquanto o carinha está andando, enquanto ele está em movimento, ele está despejando ali na roda, no pé dele, enfim, um pouquinho de tinta. Aí quando ele termina o movimento, você vai pegar o papel de onde ele andou e você vai ver o rabisco que ficou. Esse rabisco é a trajetória. Esse rabisco é o caminho, o percurso, a rota, o trajeto. Só que isso depende do referencial, pessoal, tá? Então se liga na ideia. Sabe aquele esquema
daqueles caminhões betoneira, que você vê bastante em estrada, que eles estão girando aquele compartimento traseiro onde tem cimento lá, aquela coisa toda, sabe? Manja isso? Agora vamos colocar 3 situações. Vamos colocar um carinha que está no ponto de ônibus, vendo o caminhão passar na rua, na estrada retilínea, tá bom, pessoal? Facilita a vida. Então tem o cara no ponto de ônibus, tem o motorista do caminhão e tem um grãozinho de cimento, um pedacinho do cimento que está girando lá no compartimento. Tá bom? Pegou as 3 situações? Carinha no ponto de ônibus, motorista do caminhão e o grão de cimento. O referencial, vamos fazer também 3 situações. Vamos supor que o referencial, pessoal, seja o cara no ponto de ônibus. O referencial é o cara no ponto de ônibus. Para ele sendo o referencial, ele sendo o observador, qual é a trajetória dele mesmo? Para ele mesmo, pessoal, ele está em repouso. Concorda comigo? Para ele mesmo está todo mundo andando e ele está parado, ele está em repouso. Só que repouso, pessoal, não é trajetória, tá bom? Trajetória é o caminho. Qual é o caminho que um corpo faz quando ele está parado? A resposta não é nenhum, tá bom, pessoal? Tem uma trajetória sim. Faz aquela ideia que eu falei lá do cara que está jogando a tinta. O cara está parado lá, ele está jogando a tinta. Está jogando a tinta no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Você vai pegar depois a folha e vai olhar. Qual é o rabisco que essa tinta fez? Fez um ponto. Um ponto, pessoal. Então guarde isso no seu coração. Todo o corpo que está em repouso, obviamente depois de definido o referencial, todo o corpo que está em repouso, a trajetória dele é um ponto. Ponto. Ok? Permanece o referencial, o cara no ponto de ônibus. Agora ele está olhando o motorista do caminhão andando, dirigindo lá na estrada. Qual é a trajetória do motorista do caminhão para o cara no ponto de ônibus? É uma trajetória retilínea, né? Ele está andando na estrada em linha reta. Perfeito? Para o cara do ponto de ônibus, ainda. Agora, qual é a trajetória do grão de cimento? Ele está girando? A trajetória é um círculo, pessoal? Não é um círculo, simplesmente. Porque ao mesmo instante que ele está girando, ele também está andando para frente. Porque ele está andando junto com o caminhão. Concorda comigo? Então, que trajetória é essa, pessoal? Que ele gira e anda para frente ao mesmo tempo. É aquela trajetória que a gente viu bimestre passado da carga no campo magnético. É uma trajetória helicoidal, pessoal. É uma espiral, né? Uma aspiral, como tem gente que fala, né? É a brochura lá do caderno, pessoal, tá bom? Trajetória helicoidal. Ele gira e anda para frente ao mesmo tempo numa espiral, tá bom? Agora troca o referencial para você ver como as trajetórias mudam. Agora o referencial é o motorista do caminhão. Para ele mesmo está em repouso, então a trajetória é um ponto. Você percebeu como já inverteu a trajetória? Agora, para ele, quem está andando em linha reta é o cara no ponto de ônibus. Então, para o motorista do caminhão, o carinha do ponto de ônibus é que está numa trajetória retilínea. Agora, para o motorista do caminhão, qual é a trajetória do grão de cimento? Agora é só um círculo, né? Porque os dois estão andando juntos na linha reta. O que o grão de cimento faz de diferente do motorista do caminhão é o círculo. Então sempre é assim, pessoal, tá? Trajetória em relação ao observador é sempre o que o outro cara faz de diferente de você, de caminho, de percurso. Essa vai ser a trajetória, tá? Só para finalizar. O grão de cimento agora é o referencial. Para ele mesmo está em repouso, então a trajetória é um ponto. Para ele, é o motorista do caminhão que está girando. Então a trajetória do motorista do caminhão agora é um círculo. E para ele, a trajetória do carinha do ponto de ônibus, que é uma espiral, uma trajetória helicoidal, que gira e anda para frente ao mesmo tempo. Então a trajetória também depende do referencial. Tá bom? É um exemplo que eu costumo colocar em prova de primeiro ano. Fique atento aí, porque é um conceito que pode ser cobrado. Tá bom? Pessoal, vamos conversar então sobre a reta dos espaços, tá? A reta dos espaços, pessoal, é o nosso referencial para a gente conseguir medir as posições dos corpos, tá? Que nessa parte da cinemática, pessoal, a gente vai estudar o movimento dos corpos em uma dimensão, tá? Eles só andam em linha reta para frente e para trás. Quando a gente for ver o lançamento oblíquo, que é um tiro de canhão, aí a gente vai ver o movimento em duas dimensões, tá?
Mas por enquanto a gente vai passar um bom tempo estudando só um movimento em uma dimensão. Por isso que quando na definição da posição aqui, ó, a gente pode colocar para a nossa realidade localização do corpo não no espaço, mas na reta dos espaços, tá? Percebe aqui, pessoal, que tem duas coisas nessa reta que a gente comentou que é o esquema lá do referencial, tá? Olha aqui o ponto zero, pessoal, que é a partir desse ponto que a gente mede, né? Quilômetro 2, quilômetro 5, quilômetro 83, enfim. Esse ponto que tem o espaço zero, que tem a posição zero, pessoal, ele tem um sobrenome importante, ó. É a origem dos espaços. Do mesmo jeito que tem a origem lá no plano cartesiano, ponto 0, 0, na reta dos espaços a gente tem a origem, que é a partir dele que a gente conta a posição. Tá bom? Como que eu sei, pessoal, se eu ando para a direita ou eu ando para a esquerda, né? Qual é o referencial? Depende, a gente escolhe, né? Geralmente a gente usa para a direita para ser parecido lá com o esquema do plano cartesiano. Mas nem sempre vai ser assim, tá bom? O exercício precisa mostrar para nós para onde eu estou contando o referencial. E se ele não explicar, se ele não determinar, aí o poder está nas suas mãos, você escolhe e o resultado vai ser o mesmo. A gente vai treinar isso, tá? Então, nesse caso, o exercício já falou para nós que a trajetória está orientada para a direita. Ou seja, pessoal, todo mundo que se desloca para a direita vai ter uma posição positiva. Do mesmo jeito que tem lá no plano cartesiano, né, das coordenadas. Todo mundo que se desloca para a esquerda vai ter coordenada negativa. Então, tem posição negativa? Tem. Na rodovia você não vê placa menos 15 quilômetros, né? Mas na reta dos espaços tem. Se o cara se deslocar à esquerda do referencial, se ele deslocar à esquerda da origem, posições negativas, para a direita, posições positivas. Não é sempre direita e esquerda que vai ser assim, mas nesse caso a gente está seguindo o exemplo que está aqui desenhado. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Precisamos diferenciar dois caras que são parecidos, mas que nas entranhas deles tem muitas diferenças, tá? São os nossos parceiros deslocamento e distância percorrida, tá bom? Pessoal, de cara, distância percorrida é o ΔS, tá? O famoso ΔS que a gente utiliza nas equações, tá? O deslocamento, vou até escrever aqui para você, criança, ó. O deslocamento vai ser um Dzão e a distância percorrida vai ser o nosso amigo ΔS. A gente vai relembrar o que é esse delta, tá? Mas não sei que você lembra. Pessoal, distância percorrida é uma grandeza escalar, tá? Lembrando lá da aula da semana passada, grandeza escalar é aquela que só precisa de valor e de unidade, né? Agora, o deslocamento, pessoal, ele precisa de direção e de sentido. Por quê? Porque deslocamento é uma grandeza vetorial, pessoal. Olha o vetorzinho aqui em cima do deslocamento, tá? Então, de cara, a gente já tem essa diferença. Distância percorrida é escalar, deslocamento é vetorial. Como que esse cara diferencia além disso, né? Pega esse caminho aqui, pessoal. Ó. Eu quero ir dessa cidade até essa cidade. Posição inicial, posição final. Lembra? Localização no espaço, né? E a estrada, pessoal, é uma estrada lá sinuosa, né? Cheia de curva, etc. e tal. Então, o caminho real, o caminho exato que o corpo percorre para ir da posição inicial até a posição final, esta é a distância percorrida. É tudo que o cara anda, pode dar volta, pode fazer curva, não interessa, isso é distância percorrida. Agora, pessoal, a menor distância, presta atenção no que eu estou te falando, hein? A menor distância entre a posição inicial e a posição final, esse cara é o deslocamento, tá? A menor distância que liga a posição inicial e posição final vai ser o deslocamento. E você sabe, pessoal, lá da matemática, a menor distância entre dois pontos sempre vai ser uma reta, uma reta. Então a reta que liga a posição inicial com a posição final, este cara é o deslocamento. Tudo que o cara percorreu, fez curva, andou para trás, andou para frente, este cara é a distância percorrida, tá bom? Com isso, pessoal, te dou algumas propriedades importantes, guarde isso no seu coração. Primeira delas, nunca o deslocamento será maior do que a distância percorrida. Você concorda comigo? Por quê? Porque a própria definição já diz, né, pessoal? Não está escrita, mas eu te falei.
O deslocamento é a menor distância entre os dois pontos. Se é a menor distância entre dois pontos, não tem como ele ser maior do que tudo que o cara percorreu. Perfeito? Deslocamento nunca vai ser maior do que a distância percorrida. Tá? Só existe uma situação em que o deslocamento é igual à distância percorrida. Pensa aí, antes de você ouvir a resposta, pense. Em que situação o deslocamento é exatamente igual à distância percorrida? Acertou quem disse que é na trajetória retilínea. Quando o cara anda em linha reta, bonitinho, só andando para frente, o deslocamento vai ser exatamente igual à distância percorrida. Tá bom? Pessoal, fui daqui, do lugar que eu estou aqui na sala da minha casa, até Paranaguá e voltei para o mesmo lugar que eu saí. Exatamente para o mesmo lugar. Qual foi a distância percorrida nesse meu trajeto? Foi tudo que eu andei, né? Sei lá, daqui até Paranaguá 200 quilômetros, sei lá, 200 para ir, 200, acho que é um pouco menos, né? 100 para ir, 100 para voltar, cheguei. 200 quilômetros. É tudo que eu andei. Agora, se eu sair de um lugar, fui, dei a volta ao mundo, voltei exatamente para o mesmo lugar, qual foi o meu deslocamento? Foi zero, pessoal. Por quê? Porque a minha posição inicial ficou exatamente igual à posição final. Qual é a distância entre dois pontos que estão um em cima do outro? É zero, né, pessoal? Aí o deslocamento fica zero. Tá bom? Tome cuidado com isso. Isso é importante para nós, tá? Pessoal, vamos falar de velocidade, então, caminhando para o fim da aula. Velocidade, pessoal, é a coisa na física, e para não dizer coisa, né, a gente usa essa expressão bonita aqui, ó, que é um ente físico. Olha que coisa charmosa, pessoal. Ente físico. O que é o ente físico? É a coisa, tá? Então, velocidade é a coisa, é o trem, lá em Minas, né, que causa variação da posição, tá? Quando você está em movimento, quando você está variando a sua posição, com certeza você possui velocidade. Velocidade é o cara que faz variar a posição de um corpo. Obviamente, de acordo com o referencial. Tá? E você conhece, o pessoal está careca de saber, que nem eu, a equação talvez mais famosa aí da física, que é a equação da velocidade, só que não é uma velocidade qualquer, né, pessoal? É a velocidade média. Velocidade média, cuidado com isso, tá? Velocidade média, pessoal, vai ser a relação de qual foi a distância que você percorreu em quanto tempo, né? Então, o delta S, como a gente viu ali, variação da posição, né? Ou a distância percorrida, tanto faz, né? Em relação ao tempo. E todo delta, pessoal, que a gente aprende na física, a gente já viu isso bastante, né? Delta significa variação, né? E toda variação que você calcula é a coisa final menos a coisa inicial, tá? Então, variação da posição, posição final menos posição inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Sempre variação vai ser calculada dessa forma. Essa é a equação da velocidade média. Não é uma velocidade qualquer, tá bom? Velocidade média, pessoal, como a gente já viu muitas vezes aí, a unidade do sistema internacional é metros por segundo, né? Metros por segundo. E existe, pessoal, uma outra unidade que a gente utiliza bastante aqui no Brasil, que é a famosa unidade quilômetros com K minúsculo, pelo amor de Deus. Quilômetros por hora, né? Unidade que a gente utiliza. Mas no sistema internacional é metros por segundo. Pessoal, você lembra como a gente vai de uma grandeza para outra? Lembra, né? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica, não esquece, por 3,6. Lembra desse número? 3,6. E no sentido contrário, pessoal, aí você divide, né? Divide pelo mesmo número 3,6, tá? Não coloquei no slide, mas estou escrevendo aqui para você com essa qualidade de marca-texto aí que, né, é de espantar qualquer um. Tá bom, pessoal? Não se esqueça dessa conversão de unidades aí. Um detalhe importante, pessoal, ou alguns detalhes importantes sobre a velocidade média, além da unidade, é que essa velocidade média não é, pelo amor de Deus, não saia por aí propagando essa besteira. Velocidade média não é média de velocidade, tá?
O cara andou metade do percurso com 10, o cara andou a outra metade com 20. Qual é a velocidade média total? Ah, é 15. 10 mais 20 dividido por 2. Pessoal, isso é um crime matemático, isso é um crime físico, tá? Velocidade média não é a média das velocidades. O que é velocidade média, pessoal? É simplesmente a relação entre o quanto que o cara andou em quanto tempo, tá? É só isso. E por ser só isso, ele não é um valor preciso. Ou seja, ele não mostra, pessoal, a realidade. Porque o cara pode ter parado, o cara pode ter andado para trás, enfim. A gente perde essas informações no cálculo da velocidade média. Nós não temos mais essa relação no cálculo da velocidade média. Tá? Se o cara parou, se o cara deu volta, se o cara andou para trás, não tem como saber pela velocidade média. Ela não é um valor preciso, tá bom? Agora, pessoal, vamos classificar movimentos aqui. Dependendo do sinal da velocidade, a gente tem dois tipos de movimentos, tá? Existe um movimento, pessoal, chamado de movimento progressivo, tá? Não é progressista, como eu já vi gente colocar em prova. Movimento progressivo, pessoal, é aquele que o corpo está, entre aspas, andando para frente, tá? O que é andar para frente, pessoal? É andar a favor do referencial. Quando o cara anda a favor do referencial, a velocidade dele vai ser positiva. Positivo. Movimento progressivo. Quando o cara andar de marcha ré, entre aspas, quando ele andar contrário ao referencial, o movimento vai ser, não é regressivo, tá? É retrógrado. Então, existe velocidade negativa? Existe, pessoal. Existe. O carro não mede velocidade negativa, mas a física tem. Velocidade negativa, quando o cara anda contrário ao referencial, movimento retrógrado. Perfeito? Belezinha? Penúltimo slide, aceleração. Pessoal, quando um carro está acelerando, o que está acontecendo com ele? Ele está aumentando a velocidade, né? Se olha lá para o ponteiro do velocímetro, ele está aumentando, né? Está girando lá no sentido horário, aumentando a velocidade. Quando você pisa no freio, você está brecando, desacelerando, quer dizer que a velocidade está diminuindo. Por isso, pessoal, que a gente diz que a aceleração, de novo, é a coisa, tá vendo aqui, ó? É o ente físico, que ele vai causar agora variação não mais na posição, mas sim na velocidade, né? E perceba agora, pessoal, que a equação que a gente vai ter ela é muito parecida com a que a gente viu lá no slide anterior. Se velocidade, olha como as coisas se encaixam, pessoal. Velocidade causava variação na posição. Aí qual era a equação? Velocidade, posição no tempo, né? Variação da posição no tempo. Agora a aceleração, ela causa variação na velocidade. Então qual que vai ser a equação? A aceleração igual variação da velocidade no tempo. Percebeu? A equação é o mesmo jeito de montar. E da mesma forma que a gente viu no slide anterior, não é uma aceleração qualquer que a gente está medindo, é a aceleração média. Aceleração média. E novamente o delta é a variação. Coisa final menos a coisa inicial. Tá bom? A gente já sabe que a aceleração é a unidade é metros por segundo ao quadrado, né? Existem outras unidades, mas a gente nem estuda, tá? Não existe uma conversão para tipo quilômetros por hora ao quadrado. Nunca vi nenhum exercício cobrar unidade de aceleração dessa forma, né? Agora, de metros por segundo para quilômetros por hora, esse sim precisa saber. Mostrei no slide anterior. E do mesmo jeito que a gente classifica movimentos usando a velocidade, a gente vai classificar movimentos usando a aceleração, tá? E na verdade, pessoal, esses dois nomes aqui, eles dependem da aceleração e da velocidade, tá? Cuidado com isso. Então presta atenção. Um movimento ele pode ser acelerado. O que é um movimento acelerado? E quando a aceleração é positiva, nem sempre, pessoal, tá? Para um cara estar com o movimento acelerado, quer dizer que a aceleração e a velocidade elas têm que ter o mesmo sinal. Ou as duas positivas, ou as duas negativas. Tá? Cuidado com isso. Não é certo dizer que o movimento é acelerado quando o cara tem aceleração positiva. Tá? O movimento ele vai ser retardado quando ao contrário, né? Quando a aceleração e a velocidade tiverem sinais contrários, uma positiva
e a outra negativa. Então a gente junta os 4 movimentos fazendo combinações. Então olha aqui, ó. Não está muito legível, né? Não tá muito nítido, mas você vai entender, ó. O que é um movimento progressivo e acelerado? Progressivo é que o cara anda para frente, né? Velocidade positiva a favor do referencial, tá vendo? Ó? Referencial ele colocou para a direita, velocidade está junto do referencial. E por que é um movimento acelerado? Porque a aceleração e a velocidade estão apontando para o mesmo lugar. Ou seja, elas têm o mesmo sinal, as duas são positivas. Perfeito? Ou seja, essa situação, o cara anda para frente e está pisando forte lá no acelerador. Ok? O que é um movimento progressivo e retardado, pessoal? Progressivo, o cara continua andando para frente, né, a favor do referencial. Só que agora o retardado ele está brecando, pessoal, tá vendo? Ó? A aceleração está no sentido contrário da velocidade. Velocidade positiva, aceleração negativa, né? Então o cara anda para frente, mas ele está pisando no freio. Isso é progressivo e retardado. O que é um movimento retrógrado e retardado? Retrógrado e retardado, pessoal, quer dizer que ele está andando de marcha ré, vamos dizer assim, né? Ele está andando contrário ao referencial, só que agora a aceleração está positiva, né? Ou seja, ele aumenta o valor da velocidade, só que ele está andando para trás, né? Essa é a sacada. Ele acelera andando para trás. Isso é um movimento retrógrado e retardado, tá bom? Um movimento retrógrado e acelerado, pessoal, o que quer dizer? Que ele está andando para trás, né? Ele está contrário ao referencial, só que agora ele está acelerando também com a aceleração apontando naquele sentido, tá? Sempre pega essa ideia. Então você não pode dizer, pessoal, que o cara tem movimento progressivo e retrógrado. Isso não existe, né? O cara anda para frente e para trás ao mesmo tempo? Não tem, né? Mas você pode combinar progressivo com acelerado, progressivo com retardado, retrógrado com acelerado e retrógrado com retardado. Você tem 4 movimentos aí completos descrevendo tudo o que é possível entender sobre o movimento dos corpos aí na cinemática. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Por hoje é isso então, tá bom? Qualquer coisa dá um toque nos comentários, estamos à disposição. Obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Fique com Deus, lave a mão, se cuide.